Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Júnior, eu estou aqui com o professor Pedro Anan. A gente está iniciando um projeto de bate-papo sobre temas atuais de direito tributário, nos quais a gente vai trazer alguns temas que a gente julga relevantes aqui para vocês, de forma rápida e com conteúdo que seja útil, de certa forma, para profissionais e estudantes do direito tributário. Então, professor Pedro, muito obrigado pelo convite para vir participar desse projeto com você. O professor Pedro Anan, para quem não sabe, ele é advogado atualmente, foi conselheiro do CARF, e é um dos caras aí que eu julgo que entende mais de imposto de renda, né, de pessoa jurídica, que é um tema bem complicado. Então, professor Pedro, muito obrigado mesmo pelo convite e pela oportunidade. Nossa Obrigado, palavra, então, pode começar aí. obrigado, Jorge. Eu que agradeço você ter aceitado participar desse projeto. Eu acho que esse projeto acho que vai atender uma necessidade de várias pessoas, principalmente o recém-formado, né, que sai da faculdade e tem interesse em conhecimentos de direito tributário, porque a gente sai meio verde, não sabe para onde correr, o que fazer, né? Então, por isso que eu decidi fazer esse projeto, montar esse projeto junto com você, né, que como você também, né, é uma pessoa que está despontando aí na carreira, e vai se tornar um grande tributarista no futuro, né? Então é por isso que convidei você para participar disso. Então, estamos aqui para poder fazer isso, né? Meu nome é Pedro Ana Júnior, eu sou advogado, já tenho mais de quase 30 anos de carreira, né? Fui conselheiro do CARF há 7 anos e meio e dou aula de direito tributário há muito tempo. E minha especialidade sempre foi os tributos diretos, né? E o imposto de renda é um tributo que eu gosto muito, né? Tem até um livro que chama Curso de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? E é uma matéria que eu sou apaixonado. Bom, professora, só para esclarecer, pessoal, hoje a gente vai tratar rapidamente sobre a importância da contabilidade para os advogados, principalmente os advogados tributaristas e societaristas, no, áreas que os advogados precisam saber a contabilidade. Então, gostaria de começar, professor, perguntando para você qual é a importância da contabilidade atualmente e como você, enfim, iniciou na contabilidade, conheceu a contabilidade, se aprofundou nessa área. Perfeito. Então, Jorge, assim, contar um pouco da minha história para fazer o link no tema, né? Contabilidade para mim surgiu por acaso, né? Assim, não era uma coisa que, assim como muitos hoje já saem da faculdade, já têm um conhecimento, têm um direcionamento. Eu me formei na faculdade como advogado, a minha área de atuação inicial era direito civil, penal e trabalhista, era o clínico geral que fazia tudo, montei escritório com dois amigos, e aí veio a crise econômica e eu acabei tendo que desmontar o escritório, que não estava dando para sobreviver com o que a gente fazia, porque a advocacia é uma coisa demorada, né? A gente que lida com o contencioso. E aí eu decidi encaminhar para a área do direito empresarial, né? Porque atendendo empresa, eu acho que o caminho seria um pouco melhor, porque as empresas podem pagar um pouco melhor, né? A remuneração dos advogados. Eu achei que o tributário seria uma coisa interessante. Comecei a procurar emprego naquela época, como assim formado não era uma coisa muito fácil, mandei currículo para vários escritórios de advocacia, anúncios de jornais, e aí fui chamado para fazer uma entrevista, que era um anúncio fechado, e aí eu descobri que a entrevista no final era para trabalhar numa empresa de auditoria chamada Price Waterhouse, hoje é Price Cooper, né, PwC. E aí foi lá que eu tomei contato com a contabilidade. Eu lembro que quando eu fiz a última entrevista, o sócio da área, né, que me entrevistou para dizer que eu estava contratado, e o gerente, né, ele falou para mim: "Você gosta de matemática?" Perguntou, né? Eu falei, gosto. Por quê? Ele falou, porque você vai ter que aprender contabilidade. E contabilidade é uma coisa que é a base para quem trabalha na consultoria fiscal, que é a área que você vai trabalhar. Então, fui trabalhar na Price, fiz um curso de contabilidade durante 30 dias, e confesso para você, não foi fácil, assim como para a maioria que vai começar a estudar contabilidade não é fácil, porque você vai estudar a ciência, né, da lógica matemática, da contabilidade, que é um pouco diferente da lógica jurídica, mas ela é importante, né? Porque quando eu comecei a entender contabilidade, né, porque foi, foi pouco depois do curso, o curso me deu a base, depois trabalhando na área que eu acabei conhecendo. E eu fui conhecer mais quando fui dar aula de contabilidade, porque depois eu fui trabalhar no Matos Filho, né, que o escritório montou a consultoria tributária, e lá eu, junto com o meu chefe na época, resolvemos montar cursos de contabilidade, né, para dar para advogados, que a gente viu a necessidade. No começo eu ia ensinar só como assistente, né, não ia me envolver muito, mas o destino nos prega surpresas. Essa pessoa teve que viajar e eu tive que dar aula, né, no lugar dele, sem preparo nenhum, acabei apanhando bastante, depois fui aprendendo e vendo as dificuldades dos alunos, né, e transformar isso numa linguagem jurídica. E
né, para fazer o link, né, Jorge? A contabilidade, por que que é importante para o advogado, tanto o advogado tributarista e o advogado que milita na área de direito empresarial? Porque todas as informações hoje que você vai fazer e atuar, vai fazer uma defesa, fazer uma ação judicial, vai fazer um parecer jurídico, você vai ter que se socorrer das informações da contabilidade. Então, você vai sentar com o diretor financeiro, vai sentar com o contador da empresa, você vai ter que conversar o contabilês, você vai ter que conversar a linguagem financeira, porque o que, que o empresário quer saber? Ele quer saber se aquilo que ele vai fazer vai gerar economia e qual que é o risco-benefício que aquilo vai poder fazer. Ou se ele fez alguma coisa que foi questionada pela autoridade fiscal, se tem defesa e se vai ter sucesso nessa defesa a nível administrativo ou a nível judicial. Então, eu diria, hoje, conhecer contabilidade para quem está se formando ou quem pretende militar na área do direito empresarial, seja criminal, seja trabalhista, seja societário, seja tributário, é fundamental saber, porque tem que entender essa linguagem econômica, né, contábil, para poder ajudar na tomada de decisão. Porque, fatalmente, qual que é a preocupação do empresário? Esse questionamento, seja uma ação judicial que eu vou recuperar um crédito tributário, que vai gerar um crédito, que vai gerar um ativo da sociedade, né? Como eu devo contabilizar, quando eu devo contabilizar, quando isso vai gerar receita, quando isso vai ser tributável, e quando for passivo, se isso é uma despesa, despesa dedutível, se é defensável, e essa despesa vai afetar, os dois casos vão afetar o balanço, seja para gerar um ganho, seja para reduzir o lucro. Então, o empresário ele tem que ter isso. E qual que eu vejo a dificuldade hoje dos advogados, né? Quem não conhece a contabilidade ou a linguagem contábil, você não consegue ajudar o empresário a fazer essa tomada de decisão. Porque ele vai olhar para você, né, Jorge, vai dizer o seguinte, né, ele quer ter segurança. Doutor, posso fazer essa operação? Se eu fizer, né, qual que é o risco, qual que é o benefício? Você vai me defender? Qual que são as chances de eu ganhar esse processo? Né? Pode ser uma causa perdida, mas se você é um bom advogado, o tempo, às vezes, que você vai ganhar para poder protelar essa decisão, para o empresário é relevante, porque é dinheiro, é caixa, e esse dinheiro ele vai poder segurar, vai poder pagar funcionário, pagar fornecedor, fazer a alavancagem da empresa, e lá na frente sai um refis da vida, um parcelamento, ele pode aderir, ou fazer uma transação tributária, por exemplo, ele pode ter um ganho aí em relação ao tempo que ele teve para poder levar essa discussão. Obrigado, professor. Outra dúvida que eu tenho, que muitas pessoas têm, é que, né, como é que eu tenho que começar na contabilidade? Tem gente que, enfim, tenta fazer uma faculdade de contabilidade, tem gente que faz curso técnico, né, talvez mais voltado para o tributário, fazer MBA. Então, qual seriam as suas dicas, assim, os seus conselhos para quem está se formando aí, ou para quem já é advogado, né, um advogado júnior, e quer se especializar em contabilidade e imposto de renda de pessoa jurídica, porque o que a gente vê atualmente, os grandes nomes aí, né, do direito tributário e imposto de renda, e, enfim, estão sempre atuando no cargo, são pessoas que, enfim, trabalharam em empresas, né, voltadas para isso, trabalharam em empresas de auditoria, né, começaram já na contabilidade, então tiveram essa experiência, né. Pelo menos é o que a gente vê, não existe uma receita de bolo, né, para virar, vamos dizer assim, um advogado tributarista especialista em contabilidade, mas quais seriam, então, as suas dicas para quem quer se aprofundar aí na contabilidade e no imposto de renda de pessoa jurídica? Perfeito, Jorge. Assim, você citou os nomes, né? E todos esses que a gente vê grandes nomes do direito, né, tributário que militam no imposto de renda, ou vieram de auditoria ou tiveram que estudar contabilidade, né? Um exemplo, né, grande é o Ricardo Maria de Oliveira, ele não é contabilista, mas conhece muito de contabilidade, né? Aí você tem, por exemplo, Edson Carlos Fernandes, Edmar Andrade, né? Você tem a Elide Bífano, você tem a Luciana Aguiar, a Luciana é contabilista, né? E outros, todos esses que ou vieram de auditoria ou tiveram que estudar a contabilidade. Então, esses são exemplos. E o próprio Bulhões Pedreira, né? Que, né, para quem conhece, né? Conhecia muito de contabilidade. Então, isso ajuda muito, né, a poder entender. E como é que começar? Se a pessoa, por exemplo, está no colegial e já sabe que vai fazer direito e quer, né, por exemplo, porque em casa tem um exemplo, tem algum parente que vai estudar tributarista, se puder fazer um técnico contábil, seria interessante. Agora, para quem já é formado, né, Jorge, eu não recomendo fazer uma graduação, porque a graduação são 5 anos, são 5 anos que você não vai aprender só contabilidade, você vai aprender outras áreas que talvez seja interessante, que agregue, como economia, finanças, matemática financeira, né? Mas se você não tem tempo, né, para poder fazer uma outra faculdade, quem é jovem, eu acho que até valeria a pena ter 2 graduações, né? Mas quem não tem tempo, né, e precisa encurtar caminho, eu acho que fazer uma boa especialização. Hoje, tem especializações que têm, né, a matéria contabilidade no currículo, então olhar
no curso para ver se tem, né? Se não tiver possibilidade, procurar fazer um curso de contabilidade. Tem muitos cursos de contabilidade para advogados. A PET, a Associação Paulista de Tribunais, tem um curso, né, que acho que o professor Marcelo Magalhães ministra, que é de 48 horas, uma coisa assim, que ajuda a dar uma boa base contábil. Depois estudar, né? Estudar, seja com livro e outras coisas mais. Eu tenho meu canal no YouTube, né, Jorge, que é o Contabilidade para Advogado 2020, que eu criei para isso. É um, é um, é um canal que tem vídeos de aula de contabilidade com acesso gratuito para poder divulgar o conhecimento, que eu sei da dificuldade, sei que tem muita gente que não tem condições de poder pagar um curso. Então, eu acho que esses seriam os caminhos que eu recomendaria para um advogado recém-formado. Fazer um MBA é interessante, porque o MBA vai te dar uma visão financeira, você vai entender a linguagem financeira. Eu fiz um MBA em controladoria, né? Eu fiz depois de estar formado há mais tempo, então por isso a experiência ajudou muito a não sofrer tanto, né? Porque não é um curso muito fácil, né? Porque tem muita coisa que nós advogados a gente acaba não tendo muito dia a dia. E eu, geralmente, advogado foge um pouco da contabilidade, porque tem aquela noção errada de que contabilidade é matemática. Não é, você usa da matemática de números para poder chegar num valor, para poder contabilizar aquilo, mas a contabilidade é uma ciência totalmente subjetiva como o direito. Então, e precisa de interpretação, precisa de estudo, né? Por isso que é importante estudar a lei das SAs, que tem a fundamentação da contabilidade, estudar os CPCs, que são os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para você poder entender os conceitos, para poder ajudar você na profissão. Tem muita gente que foge também até do tributário, né, professor? Porque acha que tributário é só matemática. Não tem, enfim, o pessoal tem um certo preconceito com a matéria em razão disso, né? Porque tem números, alíquota, base de cálculo, né? Verdade, verdade. Mas, enfim. Mas, assim, Então, e no final, né, Jorge, o que a gente tem que entender? O advogado, quando é contratado, você não vai quantificar aquilo. Quem vai quantificar é o contador e a auditoria. O advogado, ele precisa entender de onde veio aquele número para poder entender um auto de infração. Como é que o fiscal chegou nesse valor? Né? Para você, então, entender a manualidade. Porque o que eu aprendi na prática? Na vida, às vezes, você não tem condições de ganhar o mérito, porque o cliente está errado, o cliente fez coisa errada, ou por ignorância, ou porque de propósito, mas você vai ganhar, às vezes, numa nulidade, porque a base de cálculo está errada, porque o fiscal entende que aquilo é receita, só que não é receita. Só que para você saber o que é receita, você tem que ver qual é o conceito de receita. Não é simplesmente porque está contabilizado como, né, crédito no resultado da companhia, aumentou o lucro da sociedade, é que não é uma receita, de repente é uma recuperação de valor, como a recuperação de tributo, por exemplo, né? Você tem que entender esse conceito para você poder entender e poder avançar. Que o professor Roque Carrasco fala, né? Quando a gente vai entender aquelas aulas de direito tributário constitucional, né? É a base, né? É a base. Tem que entender a base, o fundamento, para você poder avançar no conceito. E às vezes o advogado, ele foge disso. E eu vejo muitas vezes a autoridade fiscal, o que eles fazem? Eles não começam pela Constituição, né? Começam pela sessão normativa, pelo ato declaratório, para depois chegar à Constituição, está por último. Só que a gente tem que fazer o caminho contrário, né? Como bons advogados que nós somos, né? é verdade. Bom, professor, por fim, eu gostaria apenas de pedir algumas para os nossos ouvintes, algumas dicas de livros, né? Além do seu livro, o Manual de Contabilidade para Advogados, né? Foi lançado esse ano pela Quartier Latam. E também acho que o Manual de Contabilidade Societária todo mundo conhece, né? A Bíblia. Mas além disso, você teria alguma recomendação? Eu lembro que até quando a gente se encontrou uma vez, você me recomendou um livro amarelinho, acho que era de Isso, contabilidade para administrador, alguma coisa assim. Mas isso, isso. até hoje eu não consegui aquele livro, mas enfim, o que tiver de dica, eu acho que o pessoal vai gostar. Bom, falando desse livro, Jorge, esse foi o livro que eu estudei para poder aprender contabilidade. Eu montava minhas aulas de contabilidade com base nesse livro, que é o Contabilidade para Administradores, do professor Hélio de Paula Leite. É um livrinho amarelo. Infelizmente, ele já faleceu, né? Esse livro, você só vai encontrar em sebo, na estante virtual. Mas é um livro muito bom, porque é um livro que eu acabei baseando um pouquinho o meu, porque é um livro que você tem a parte teórica e tem exercícios. Então, acho que a contabilidade é importante você não só saber a parte teórica, você tem que também exercitar. Então, qual que é a grande dificuldade hoje do advogado? É a questão de entender débito e crédito, né? Então, você entende o mecanismo, porque para a gente dar um pouco de nó na cabeça, porque o débito e crédito é um conceito invertido na contabilidade, né? Você acaba destrinchando no caminho. Então, o Manual de Contabilidade para Administrador da Paula Leite é muito bom. Você tem o Contabilidade Básica dos professores da FEA USP, que tem o
básico, intermediário e avançado, que é bom também porque você tem o livro teórico e o livro de exercícios que você pode praticar. Tem o que você falou, o Manual da Sociedade por Ações, que é do pessoal da FEA USP também, né? Que foi atualizado agora com a nova lei, a lei da 11638, né? Que mudou a contabilidade. Você tem do professor também Silvéria das Neves, que é um ex-auditor fiscal, que tem contabilidade básica, intermediária avançada também muito bom, que é teoria e prática, tem exercícios também, né? Tem o meu, que é o Manual de Contabilidade para Advogados. Acho que com essas 4 obras, você consegue ter um bom caminho aí para poder percorrer a contabilidade, viu, Jorge? E assim como no direito, né, Jorge? Tem que estar sempre estudando. Tem que sempre olhar, que nem vai analisar um acordo do CARF, analisa, entende aquilo ali, você vai ver que muitas coisas que vão ser discutidas, que a gente vai comentar nesse nosso bate-papo, tem que ter conhecimento contábil, por exemplo, vai discutir ágil, que vai ser uma aula, um bate-papo que a gente vai falar. Tem que conhecer contabilidade, o que é equivalência patrimonial, como contabiliza, como deduz, para poder entender. Senão, o negócio vai estudar, por exemplo, tributação internacional, lucro no exterior. Se você não entender o que é equivalência patrimonial, você não sabe qual que é o efeito disso, né, na sociedade, por que existem as discussões. Obrigado, professor. Acho que, então, em razão do tempo, até podemos encerrar por aqui. Já, Perfeito. já, já temos um bom material aí para quem quer iniciar na contabilidade, para quem estava perdido, né, não sabia como começar, ou estava buscando dicas, né, de como começar na contabilidade. Então, muito obrigado a todos os ouvintes aí. Espero que gostem do nosso bate-papo e a gente vai ter bastante encontros aqui para tratar de temas atuais e temas que serão úteis para vocês. Então, professor, muito obrigado Eu que e agradeço, Jorge, um bom obrigado. dia a todos. E bom dia a todos, obrigado aí por você estar nos assistindo. Até a próxima. Tchau.